passo contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. No inimigo, me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, envolver-te, Senhor. Bom dia, gente. Vamos só esperar a Bia entrar. A gente já vai começar, tá? O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa. Convidando a Bia aqui, a pastora Bia. Gente, esperando a pastora Bia. O que me faz viver, não há Isso. Bom dia, meninas. Vamos só esperar mais um minutinho, as mulheres entrando. Enquanto isso, nós vamos adorando a Deus com essa canção. Nós já sentimos a presença do Senhor. Toda honra a Jesus, toda glória a Jesus, toda adoração a Jesus. Me envolver em ti, Senhor, é te conhecer. Bom dia, Nancy, tá aí? Bom dia. Frida, minha irmã tá aí também, tá por aí. A Vivi tá por aí. Bom dia. Shirley. Eu abro o coração hoje aqui. Só tem me envolver fazem-me sentir. Eu abro o coração. Zami também está conosco. Bom dia. Pastora Simone, lá do Brasil, conosco também. Bom dia. Senhor, eu quero. Toda honra a Jesus, toda glória a Jesus nesse dia. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. A presença já está aqui, Senhor. Nós te agradecemos. Já está em cada lar aí que está entrando. Já invade os lares nessa manhã. A tua presença já invade os lares. Oh, aleluia. A tua presença, Senhor, nos lares agora. Oh, aleluia. Toda honra a Jesus, toda glória a Jesus. Consagramos ao Senhor esse dia. Aleluia. Então a gente vai começar a nossa live. Amém? Amém. Vou tirar isso aqui.
Vamos ver se estamos nos ouvindo e nos vendo, gente. Bia, tudo ok para você? Tudo ok por aí? Tudo Tá vendo? Ouvindo ótimo. tudo? Sim, estou ouvindo bem. Tudo Lise bem. também? Tudo certo. Então, um bom dia de novo para as mulheres que já entraram. E com certeza vão entrando mais pessoas, mas a gente vai começar a live. A primeira live de uma série de lives que nós vamos fazer. Mulheres ativadas. Glória a Deus, gente. Glória a Deus por Amém. isso. E para o pessoal que está nos assistindo, vocês me conhecem, eu sou a Fúvia, casada, mãe de 2 filhos. E eu quero apresentar a Lise, né? Fundadora do Mulher de Influências aqui no Instagram também. Uma mulher que ama a mesa, ama a comunhão com a família. Ela prega comunhão. Mulheres que estão em casa, servindo ao Senhor com as suas famílias. E a Lise é mãe de 3 filhos e ela mora na Austrália. Gente, para quem não conhece a Lise. Bom dia, Lise. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bia, pastora Bia, do Shine. Ela é pastora do Shine, gente. Quem não conhece a Bia, ela é pastora do Shine, da Lagoinha, Nova Zelândia. E ela está também conosco. Obrigada, Bia, por aceitar o meu convite com a Alice para poder estar participando conosco dessa live hoje. Bom, Amém. Bom dia a todos, né? O Senhor abençoe em nome de Jesus. Eu fico muito feliz com o convite. Obrigada, Fúvia. Obrigada, Liz. Né? Deus é poderoso. amém. E a primeira mulher que nós vamos fazer de uma série de lives, gente, que nós vamos estar gravando, e você não pode perder nenhuma dessas lives, porque Deus vai ativar a nossa vida, vai sacudir a nossa vida. Bora ver o que Deus vai fazer, gente. Eu tô com expectativa no Senhor. Então, vamos começar a nossa live. E essa primeira live nós vamos falar sobre Débora. Vamos direto ao assunto que vamos aprender com Débora nesse dia, com essa história tremenda da palavra de Deus, com tudo que aconteceu nessa época da história do povo de Deus na terra de Canaã, né? Nós temos a Débora e naquele tempo, né, a Débora, ela vivia num contexto de opressão, né, gente? Era um ciclo que o povo de Deus estava. Então, eu já vou trazendo para a nossa vida. Quebre os ciclos hoje. Começa quebrando todos os ciclos de escravidão, de opressão na sua casa, na sua vida. Então, eles viviam ali, o povo de Deus, o povo de Israel, por se não obedecerem a Deus, né? Não é isso, gente? Não obedecerem a Deus, né? Quando Deus disse para eles expulsem os inimigos da terra. Depois que Josué e os anciãos morreram, o povo não cumpriu a palavra do Senhor e as tribos, elas deixaram os cananeus ali, não foi? Sim. Fu, interessante, porque eles conquistaram a terra, Josué conquistou a terra, né? Depois que Josué morreu, toda aquela próxima geração não conheceu a Deus. Então foi uma geração que não conhecia Deus. Por isso que eles vieram a pecar, né? Então a importância de nós como mulheres passar os ensinamentos para os nossos filhos, né? E por eles ter conquistado a terra, Josué conquistou a terra, só que eles não habitaram na terra. Então, imagina, mais ou menos 100 anos atrás, eles conquistaram a terra, mas ninguém habitou na terra. E como os inimigos ainda estavam lá, porque era para eles expulsar os inimigos, e eles não expulsaram porque ficou confortável, né? Tipo assim, eles não estão dando trabalho, tá tudo bem, vão fazer eles como escravos. Só que com o tempo, eles foram tomando posse dessa terra. E eles foram ganhando força. Então, assim, o que eu vejo para nós, que quando a gente aceita Jesus, a gente recebe uma nova vida. Só que essa nova vida, ela precisa estar habitada pelo Espírito Santo. Senão o inimigo vai vir e vai entrando. Vai fazendo morada e daqui a pouco a tua vida não está governada pelo Espírito Santo, mas sim pelo inimigo, você não consegue agir. É que nem a parábola na semente, né? A semente tem que cair em nós e frutificar, né? Para que a
gente possa dar fruto, né? Enraizar para que a gente possa dar fruto. Então, quando o nosso terreno está vazio, é claro que vai vir a opressão, né? Vai vir a desobediência, vai vir a opressão. Opressão é que é tudo que é de muito ruim, né? É abuso, abuso governamental, abuso físico, psicológico. Eles também abusavam das crianças. Pensa assim, tudo que era muito, muito miséria, escravidão mesmo. Quando a gente deixa... Eles deixaram, algumas tribos, eles deixaram só um pouquinho dos inimigos, nada a ver, né? Nada a ver, só aquele né? Vamos deixar aqui na nossa casa, dentro da nossa casa, não tem problema, né? Esse negócio que Deus não aprova, mas tudo bem, porque é só um pouco, né? Né, Bia? Né, pastora Bia? Na verdade, é que nem na nossa conversão, né? Quando nós nos convertemos e assumimos o nosso papel de mulheres de Deus, né? Buscando, né, em sabedoria ao Senhor, pedindo. E o nada a ver começa a tomar conta em pequenos grãos. Isso a gente pode trazer para a nossa realidade, né? Então, eles ganharam, né, ali a terra, né, que o Senhor prometeu. Estava ali. Mas eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que tirar. Não podia deixar nenhum resquício do povo antigo. Mas eles foram convivendo, isso que ele foi falando. Então, eles foram convivendo, convivendo. Então, o nada a ver, muitas vezes a gente faz isso. Vai deixando, ai, não, é só um pouquinho, não tem nada. E aí, quando vê, esse nada a ver toma uma proporção. E aí o pecado traz o quê? Vergonha, né? Traz a morte. E foi o que estava acontecendo. A escravidão, ele aprisiona. O pecado, ele faz isso, ele deixa a pessoa escrava. Então, deixa o quê? Sem força para lutar. Como vai ser? Como é que nós vamos sair disso, né? E aí é onde a pessoa, onde sozinha, muitas vezes não consegue. E como a Lise disse sobre as próximas gerações que vieram depois deles, a Bíblia diz aqui em Juízes, gente, coisa terrível, que eles não conheciam o que Deus tinha feito na terra de Canaã com o povo de Israel. Como pode isso? O legado não foi deixado. Então, é importante nós falarmos para todas as mulheres e para nós mesmos que nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos, para a nossa próxima geração. Nós temos que falar o que o Senhor faz, o que o Senhor é, e doutrinar a nossa casa de acordo com a Bíblia, mesmo que o mundo de hoje diga que é coisa do passado, que é coisa ultrapassada. A Bíblia nunca fica ultrapassada. Então, com isso, eles começaram a se casar com as filhas dos povos da terra, com os cananeus, né? Tinha os heveus, os amoreus, todos os povos. E quando a gente fala desses povos, eles adoravam um Deus que não era o verdadeiro Deus. Eles tinham poste ídolos, eles faziam sacrifícios horríveis. Então, o povo de Israel, eles casaram com esse povo, eles fizeram uma aliança, eles deram suas filhas em casamento e pegaram as filhas deles para se casarem. Então, eles misturaram, eles se contaminaram. Por isso, e aí vem a opressão do inimigo. Vem a opressão, é o que a Bia disse, né, pastora? E daí, o que acontece? Eles começam a clamar, porque, gente, trazendo para os dias de hoje, parece um ciclo que, se a gente deixar, repete ainda nessa geração. Porque é um ciclo pecado, arrependimento, ou remorso, ou tá me oprimindo, clama a Deus. E aí Deus levanta juízes. Não foi isso que aconteceu lá, Lise? Deus levantou juízes porque o povo clamou, desesperado por socorro do Senhor. Então, mesmo que a gente tenha pecado, e se a gente, como mulher, como dona de casa, se prostrar diante do Senhor, Senhor, ajuda-nos, o Senhor vem com socorro, né? E aí levanta juízes, né? Eu vejo assim que sempre em meio ao desespero, né, a depressão, socorro, opressão mesmo, Deus sempre levanta homens e mulheres para trazer o povo de volta aos fundamentos da fé, né, o arrependimento, porque sem arrependimento, né, não tem como a gente ver a Deus, né? Então ele sempre vai levantar. Se a gente ler toda a Bíblia, a gente vai ver que ele sempre levantou alguém para trazer o povo de volta. Não, vamos se arrepender, lava suas vestes, santifica, né? Se purifica, que Deus vai intervir. Enquanto não houver arrependimento, não tem como o Espírito Santo trabalhar em nós. Tipo assim, eu reconhecer que eu sou orgulhosa, como se eu não...
como o Espírito Santo vai trabalhar em mim se eu não reconhecer que eu sou orgulhosa? A partir do momento que eu reconheço que eu tenho algo errado em mim, eu dou abertura, Lugar. eu dou lugar, eu dou abertura para o Espírito Santo vir trabalhar na minha vida. Então, é isso que a gente precisa fazer. É fazer uma autoanálise e dizer assim, isso aqui não tá compatível, isso aqui está errado, eu estou indo para o caminho errado. Senhor, me ajuda. Porque sozinha a gente não consegue lidar com isso. Pastora Bia, é importante a gente deixar esse legado para os nossos filhos, né? Para ele passar para os filhos deles, né? Você vê ali que Josué, ele teve uma facilidade de chegar a Moisés, né? Ali, né? Tempos atrás, onde ele pôde ali confiar o legado dele a Josué, né? Ele passou a liderança para ele. Assim como ele, junto com Caleb, né? Conquistaram, atravessaram o Rio Jordão, ali fizeram tantas coisas juntos como líderes. Mas ao fim da vida deles, acabou a paz em Israel, porque não ficou um líder. Então, muitas vezes, cabe a nós, como mulheres posicionadas dentro do nosso lar, instruir os nossos filhos a ficar perto de pessoas que são líderes para aprenderem a serem bons líderes, para que a sua geração não se perca. Porque o fato é, a realidade era que a geração deles, que conheciam, viveram tudo aquilo que eles viveram de escravidão, deserto, atravessar, poxa, né? Ver tudo aquilo e de repente as gerações futuras, né, voltarem a ser escravos e não terem líderes para que defendesse o povo, para que fizessem ali também como Josué fez, como deixou o legado de Moisés ali, poder estar alinhando o povo diante do Senhor. Nós precisamos disso, de posicionar os nossos filhos no caminho. Não dizer por palavras, mas ensiná-los com a nossa prática, de que nós estamos instruindo os nossos filhos como nós estamos fazendo, né? Porque os nossos filhos, eles não vão fazer o que a gente fala, eles vão fazer o que a gente faz. Exato. Eles não vão viver o que a gente não vive, eles vão viver o que a gente vive. Exato. Eles não vão falar, eles vão falar o que a gente prega e o que a gente vive, não é? Nós, como mães, mulheres, nós temos essa autoridade sobre a vida do filho. Não deixe o seu filho se perder de maneira nenhuma. Entra e toma esses filhos para o Senhor, ensina-os estando no caminho, que lá na frente você vai ver o fruto do seu trabalho. Quando você consagra uma criança ao Senhor e dedica ela ao Senhor e cria ela nos caminhos do Senhor, segundo a palavra de Deus, não importa o que o mundo fala. Não importa o que o mundo fala, importa o que a palavra de Deus nos diz, como nós devemos criar os nossos filhos. E se nós formos na instrução do Senhor, nós veremos a glória de Deus na vida dos nossos filhos. As gerações não vão se perder. Então, essa é uma lição para a gente não copiar. Essa é uma lição para a gente aprender e não copiar. Mas vamos entrar aqui, então, na mulher de hoje, a Débora, gente. Nossa, eu estou super excited para começar a falar de Débora. Oh, meu Deus. Então, ela juíza e profetiza, Lise. Fala um pouco, Lise. Juíza e profetiza. Olha que interessante, né? Porque Débora foi a quarta juíza, mas a primeira juíza mulher. Mulher, né? E Débora, no hebraico, quer dizer abelha, né? E interessante porque a abelha, ela trabalha incansavelmente, né? E ela deixa, e quando ela morre, ela deixa o quê? Um mel, né? Para adoçar. E isso me fez pensar que, tipo, o que a gente tem, que legado a gente vai deixar para as próximas gerações, né? Que legado eu vou deixar para meus filhos? Será que eles vão lembrar de mim se a minha mãe era uma mulher de oração? Minha mãe era uma mulher bem posicionada dentro do lar, né? A minha mãe, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. O que a gente vai deixar para os nossos filhos, para as próximas gerações, como foi falado, né? Então, assim, que a gente se posicione como uma Débora dentro da nossa casa. Porque Débora, ela era uma juíza. Ela era encarregada de administrar a justiça, aconselhar. Então, ela tinha um princípio, né? Ela sabia o que era certo e o que era errado, baseado na palavra. Mas ela também era profetisa, que ela manifestava a vontade de Deus. E além disso, a Bíblia fala em Juízes 4, né? 4, 6 a 7,
Não, 4, do 4 ao 5. Débora, esposa de Lapidote, era profetisa. Então, ela também era esposa. Isso quer dizer que a casa dela estava alinhada com o marido dela, né? Ela era casada com Lapidote. E Lapidote no hebraico quer dizer tocha, chama, presença de Deus. Então, ela era casada com a presença de Deus, né? Isso é muito forte. Por quê? Porque o ministério dela estava debaixo da autoridade do marido dela, né? Deus jamais vai usar uma mulher. Homens podem levantar, mas Deus jamais vai usar uma mulher que ela não esteja alinhada com o marido dela, né? Isso é muito importante, assim. Eu tenho um testemunho para contar, né? Mas assim, mais para frente, porque eu tive que voltar para dentro da minha casa e alinhar o meu lar para poder fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Porque sem alinhamento não tem como você exercer o seu chamado. Não tem, não é só exercer o seu chamado para fora, mas exercer o seu chamado como mãe, como mulher, né? Porque a mulher tem poder para gerar vida. O homem foi feito do pó, mas a mulher foi feita do osso, né? E dentro do osso tem o quê? Tem um genes ali que diz que é o esqueci a palavra agora, mas que gera vida, a mulher traz vida, porque em Provérbios fala, né, que a mulher sábia edifica o seu lar, né, que a mulher é a coroa para o seu marido, né, então assim, é isso, gente, não é, você não vê na Bíblia em nenhum momento que diz assim, o homem foi chamado para edificar um lar, não é a mulher que foi edificada, porque se a gente soubesse o poder que a gente tem nas mãos de edificar um lar, né? De ser auxiliadora mesmo, auxiliadora idônea do nosso marido, sabe? Né? Os nossos filhos olhar pra gente e dizer, é isso aí, eu quero ser essa mulher de Provérbios 31 também. Tem que estar bem alinhada a casa da gente, né? E às vezes Deus realmente vai chamar, eu creio que tem algumas mulheres aqui que Deus chamou para sair do trabalho e voltar para casa, gente. Alinhar a casa, né? E nós vamos estar, antes da pastora Bia falar, eu quero abrir um parênteses, gente. Quando a gente fala de mulheres solteiras, eu quero dar uma palavra para solteiras que estão nos assistindo agora. Solteira não é sozinha no mundo, solteira tem família. Ela tem uma autoridade sobre ela que são os pais. E às vezes elas não vão ter os pais tementes a Deus, mas Deus dá para ela pais espirituais, pessoas para caminhar com elas, para sustentar elas. E elas estão debaixo da bênção do Senhor, até que o Senhor mande o marido delas. As mulheres solteiras, elas estão em família também. E elas podem ser Déboras nessa geração. Também elas podem se levantar como profetisa onde elas estiverem. Porque o profetizar é você proferir algo de Deus. O profeta, ele não fala daquilo que, do seu próprio entendimento. Ele tem algo de Deus. Ele é alinhado com Deus e Deus fala com ele informação. E ele passa essa informação. E outra coisa, Débora tinha um chamado. Mulheres, nós temos um chamado de Deus. Todo mundo tem um chamado de Deus. E o chamado individual abençoa o coletivo. Um chamado de uma pessoa, como Débora, abençoou toda uma nação. É muito poderoso isso, né, pastora? É maravilhoso pensar nisso, porque os sonhos de Deus, ele não é algo egoísta e individual, né? Então, se é bem para uma pessoa, é bem para uma nação. E quando nós nos posicionamos, né? Assim como você falou, a Débora, ela tem um chamado e ela se posicionou, ela assumiu a sua missão. E quantas de nós estamos procrastinando em não assumir a nossa missão? Estamos deixando para que as coisas vão indo, vão fluindo, deixa como ir, e na verdade não tomamos as rédeas da nossa vida de verdade e falamos, não, eu sou posicionada no Senhor. Eu assumo aquilo que o Senhor me entregou, porque a sua família é a única coisa que você vai poder levar para o céu. Isso é muito forte, porque nada desse mundo que nós temos aqui poderemos levar para o céu. Mas uma coisa é certa, a nossa geração vai.
Os nossos filhos vão, a nossa casa. Quando nós temos tudo alinhado, nós levaremos para o céu. Por quê? Se nós não paramos para pensar muitas vezes na eternidade. Nós queremos pensar no agora, né? Sempre agora. Ah, é o que eu vou fazer, aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá prazer é o que eu vou concluir. E na verdade, se nós pararmos para pensar aqui, a nossa vida aqui na Terra é como uma gestação, é uma preparação para o eterno. Então, nós temos sempre que pensar nisso. Se nós temos uma casa alinhada, nós temos um marido, nós temos que estar alinhado com ele. Não conseguimos fazer nada sozinha. A mesma forma que o Senhor, ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso ajudador, quem nos edifica aqui na terra. Nós somos esse papel dentro do nosso lar. Isso é muito lindo dizer, porque olha a função que o Espírito Santo tem em nossas vidas e a função que nós temos no nosso lar. Nós podemos ser a melhor pessoa bem-sucedida nos nossos afazeres externos, mas se nós não formos as mulheres edificadoras do nosso lar, nós entramos em fracasso. Verdade. Porque nós não temos um repouso, nós não conseguimos ter uma família. E as solteiras precisam estar alinhadas com seus pais. Pais, porque você é 50% mãe e 50% pai. Então você tem que estar alinhado com os dois ali. Mesmo que seus pais não sejam hoje vivos, né? Esteja alinhado. Honre a vida deles, fazendo a sua missão ser certa nesse mundo. Yeah. Amém, amém. E olhando para o chamado de Débora também, gente, Deus não trabalha com regra humana, né? É incrível. Mulheres, Deus não trabalha com regra humana. Deus não segue protocolos humanos. Ele podia ter continuado como um juiz de todos os homens. Ele levanta uma mulher no meio dos homens. Essa aí vai se levantar. Essa aí porque essa aí tá alinhada comigo. Essa aí é usada. Essa aí eu vou falar com ela, ela vai obedecer na hora. Meia obediência não é obediência. Meia obediência não é obediência. Oh, aleluia. Meia obediência não é obediência, gente. Mulheres, quando Deus te fala. Quer dizer que Deus, nesse tempo, ele tá, mesmo que você trabalhe fora, mesmo que você faça um monte de coisas no secular, no seu trabalho, na sua profissão, na sua formação, o que eu estou entendendo que Deus está fazendo conosco hoje? Eu estou entendendo que Deus está chamando nós, todas as mulheres, para dentro das casas, ainda que elas tenham uma profissão na rua. Deus chama você hoje para dentro das casas. Deus te dá uma ordem hoje. Vá para dentro da sua casa. Você trabalha, mas a sua casa é sua prioridade. Os seus filhos dependem de você. O seu marido precisa de você. E nós oramos também para que os maridos sejam tochas, gente. Nós temos que levantar para nós intercedermos para os nossos maridos. Então eu entendo que Deus, nesse tempo, ele está trazendo mulheres para casa, gente. E ele levanta uma exceção de uma regra. Você, mulher, você, Liz, você, Bia, eu, as mulheres que estão me ouvindo, vocês são a exceção da regra. E a exceção é diferente. A exceção, ela comporta diferente. A exceção não se molda de acordo com o mundo, não é? Ela é diferente em tudo, e não importa o que as pessoas falam, elas sabem quem ela é, não é? E aí entra a liderança de Débora aí, quando o povo precisa ir para a guerra. Quem era, gente? Jabim, quem era Císera? Eles eram ruins, né? Eles eram ruins, né, Lívia? Só um pouquinho. Eu acho assim, ó, que às vezes o nosso passado quer nos paralisar, né? Um passado de traumas, de desconstrução, né? A gente foi desconstruída, muitas mulheres aqui foram desconstruídas por um longo período, né? E por ser desconstruída por esses traumas, isso não pode nos paralisar, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não sou boa, né? Ou a gente segue o mesmo padrão dos nossos pais, que foi totalmente errado, né? E a gente acha que aquilo ali é certo. E quando a gente vê o que é certo, às vezes a gente acha que a gente não tem forças para mudar, né? Mas assim, Deus não quer mulheres rasas. Deus quer mulher profunda, né? E como a gente vai se tornar profunda, né? É mergulhando na palavra, né? É isso que tu vai desconstruir o que é errado e colocar o que é certo. Aí já vai ter um alinhamento, né?
Então, assim, o nosso passado não pode nos paralisar, né? O nosso passado precisa, sim, ser curado. A gente precisa ter uma cura interior profunda. Senão, o que que acontece? A gente vai, faz o que é certo, mas daqui a pouco aquela dor volta de novo. Então, que o Espírito Santo venha com o bálsamo dele mesmo para nos curar, não só passar curativo, né? Para quê? Para a nossa identidade ser muito bem firmada. Só que a nossa identidade só vai ser firmada em Deus se a gente buscar Ele, a gente ir para a intimidade com Ele e saber o que realmente Deus pensa de nós, que a gente é filha amada, né? Que a gente foi desejada. Então, assim, a gente tem que deixar de ser rasa para ser mulheres profundas e se levantar como uma Débora nessa geração, com uma voz, né? Como uma mãe de voz. Amém. Né? Amém. A gente precisa disso, a gente precisa de ser posicionada como voz, assim como, né, Liz falou. Por que mencionar Lapidote? Depois a Bíblia não menciona mais nada, né? Não fala. E o significado é muito importante nos nomes, né? Aquilo que o Senhor, ele faz o quê? Ele pega um nome que não tem um significado bom, muitas vezes, e muda para que seja bom, né? Então, ele vai mudar para que seja bom. Então, ele faz questão de nos chamar pelo nosso nome. Poderia ter falado assim, Débora é casada, né? Não, mas mencionou o nome do marido dela. Então, eu imagino que ele, como significado do nome, né, tocha ou em chamas, ele era a pessoa que acendia a Débora no seu ministério, no seu chamado. Uau! E Uau! ajudou ela, né? Ajudou ela a tomar muitas decisões com o povo, impulsionou ela a ser cheia do Espírito, assim como diz em Juízes 2, que todo juiz que o Senhor levantava, ele enchia com seu Espírito. Oh, então, através do esposo dela, ali auxiliando ela era cheia do Espírito e ajudava ela a impulsionar o povo de Deus, a dar coragem para o povo lutar durante 20 anos. 20 anos ela falava, povo, voltem-se ao Senhor, clamem ao Senhor. E muitas vezes nós não ouvimos o nosso marido. Muitas vezes nós não ouvimos os nossos pais falar, voltem-se ao Senhor. Olha o caminho que você está percorrendo. E Débora insistentemente estava ali. E aconteceu que o povo ia até ela. Não era ela que se apossou de uma palmeira, né? Ali a palmeira que a Débora atende ali, não. É a Débora da palmeira. Débora da palmeira, aonde você vai se aconselhar? Aonde você vai? Onde atende uma juíza? É a Débora da Palmeira? Não, ela não era conhecida como Débora da Palmeira. Ela era conhecida como ela atende naquela palmeira. A palmeira era de Débora. Diz na palavra que os juízes, as pessoas importantes, elas lideravam o povo às portas da cidade. Mas ela, como pode ser líder de um povo escravo e ia ficar à porta da cidade? A Bíblia diz em Provérbios 31 que a mulher edifica a sua casa, né? Lá de Provérbios 31, fala que o marido dela se senta à porta da cidade, né? Como uma pessoa importante, né? Ele é um nobre. Ela ali, no estado de estar com o povo escravo, não poderia fazer isso. E por ser uma mulher. Então, Deus levou ela, e eu acredito que o seu marido estava ali junto com ela, para poder designar o povo, né? A liderar ali com coragem, com firmeza. 20 anos. Depois de uma série de juízes ali que se levantaram e depois morreram, e de novo as pessoas pecaram, e aí se levantaram de novo, e aí veio Débora para falar, chega, basta, levanta Baraque. Então, depois de 20 anos de opressão, gente. Mulheres, 20 anos de opressão. Quanto tempo a opressão tem que ficar na sua casa para você se levantar? Quanto tempo nós ficamos? Quanto tempo eu fiquei em opressão até eu me levantar segundo a palavra de Deus? Tem pessoas presas em opressões durante vários anos, mas nesse dia eu creio que Deus vai tirar toda a opressão dos lares.
Eu creio que Deus vai entrar com Amém. socorro no seu lar, porque você é uma Amém. Débora na sua casa. Você é uma Débora na sua casa e toda a opressão hoje vai cair aí na sua casa. Tudo que te aflige, que não é de Deus, que é do inimigo, começando pelos pensamentos, você vai ser livre hoje da opressão, porque você vai se levantar como Débora hoje, em nome de Jesus. E aí, Débora manda um recado para quem, gente? Para Baraque, né? Aí ela precisou do general da guerra lá de Israel. Mas ela não mandou porque ela queria. Deus falou com ela, né, Lise? Para que Boa. Baraque se aprontasse para guerrear com o general Císera, né? Interessante, né? Porque Débora, a palmeira de Débora ficava numa montanha, né? E era no monte de Efraim, né? E Efraim, no hebraico, quer dizer terra frutífera. Então, Débora era a própria frutificação. Tudo, ela gerava vida, ela mudava o ambiente, né? E quando ela disse assim, chama Baraque, ela não desce lá. Ela manda ele subir. Quando você sobe, isso requer o quê? Esforço, né? Porque ela disse assim, eu não vou descer, eu não vou me contaminar com a opressão, com desânimo, não. Ele que vem aqui porque eu tenho uma palavra de Deus para ele. Isso mostra mulheres em níveis elevados. Uau! Né? Deus está nos chamando para ser mulheres de níveis elevados, né? Que vivem em lugares elevados. Uau. Que se movem não pelo que vejam, né? Mas pelo que os céus celebram, né? E quando o Baraque chega lá, ela fala o quê? Suba ao monte de Tabor e prepare-se para a guerra. E ele fala assim, o quê? Se você for, eu irei. Ela disse assim, irei com você. Sabe o que eu vejo? Baraque, ele é uma figura de autoridade, mas totalmente desconstruído e inseguro, né? E ela, como mãe, ela afirmou a identidade dele. Tipo assim, vamos, nós vamos vencer. Ela foi o caminho todo afirmando a identidade dele. Você é bom, você consegue, nós vamos vencer. Mas não pelo que o mundo diz. O que a gente tem feito com os nossos maridos? A gente tem afirmado a identidade deles? Amor, vai lá, você consegue. Né? Você é tão inteligente. Deus colocou isso em você, você vai conseguir. Né? Então, assim, 20 anos de opressão foi desconstruído, porque a mulher... O que eu vejo assim, a mulher muitas vezes sai para fora para ajudar o marido dentro de casa, não tem problema nenhum. Só que não quer exercer depois o papel de mulher dela dentro de casa. Mulher tem que fazer o papel de mulher e homem de homem, né? Porque mulher é muito à frente, tipo assim, precisa trocar a lâmpada. Amor, troca a lâmpada para mim. O homem demora um pouquinho, a mulher já vai lá e faz. Mulher não tá deixando o homem ser homem, né? Então, por quê? Aí que a gente vai desconstruindo a identidade do nosso marido, né? Pegar a mala na esteira do aeroporto. Uma mala pesada, deixa o marido pegar, esse é o papel do marido. E aí a mulher traz uma sobrecarga, né, Lise, sobre ela que ela não precisa trazer. E aí ela deixa as coisas dela para lá porque ela tá se sobrecarregando com as coisas dos homens. Olha só, daí a mulher sai para fora, ganha mais que o marido, chega em casa e fala assim, você é um fracassado, porque eu ganho mais do que você, eu que sustento essa casa, eu que tenho que fazer tudo. E não é assim, desalinhamento, né? A gente tem que ser a mulher sábia de Provérbios 31, né? Nós precisamos ser a mulher sábia de Provérbios 31, que edifica o nosso lar, que levanta o nosso marido, para ele se assentar com os governadores, né? Com os governantes da cidade. Sabe? E esse foi o papel de Débora. Né? O que ela fez? Ela foi afirmando a identidade de Baraque. Porque Baraque, ele sabia... gente, 20 anos de opressão, você conhece quem está te oprimindo. Então, eu acho que todo o exército de Israel, todo mundo de Israel sabia quem era Jabi, quem era Císera também. Eles tinham essa consciência e eles viviam oprimidos durante 20 anos e eles conheciam que eles tinham 900 carros de guerra, que era tipo os tanques, e esse era um exército forte. Mas o Baraque, ele
não confiou, na verdade, na palavra que ele tinha do Senhor, porque era impossível vencer essa guerra. Era impossível. Se eles fossem para a guerra só na carne, se a gente for só na carne, nós perde. A gente perde se a gente for só na carne. Tem guerras que vocês, mulheres, estão enfrentando nas suas casas, que se vocês continuarem na força dos seus braços, se eu continuar na força do meu braço, é impossível de vencer. É impossível de você ganhar o seu filho para Jesus. É impossível que ele saia do vício se você agir com suas próprias forças. Mas o Senhor vai te dar uma estratégia hoje. Né, pastora Bia? É isso que aconteceu com Baraque. Ele tinha uma palavra de Deus, mas ele não confiou e a Débora teve que subir com ele lá para a guerra, né? Muitas vezes é a insegurança que causa isso. E a insegurança, ela traz ansiedade. A insegurança, ela não deixa você ter coragem para fazer o que você tem que fazer. Quando você tem uma palavra, se você é inseguro e não se firma na palavra que o Senhor te deu, você acaba criando dúvidas. E foi o que Baraque demonstrou, né? Aqui, ele demonstra claramente por quê. Sempre antes, né, ali da guerra, que os juízes falavam, né? E aí o Espírito de Deus ia diante do povo, né? Ele ia diante do povo. Então, o Espírito de Deus, ele ia à frente para poder ganhar a guerra. A guerra era ganha. O Senhor estava com eles. Sempre Israel esteve em desvantagem. Sempre. E eles foram vitoriosos nas guerras porque o Senhor ia na frente. Só que Baraque, ele se assustou. Quando ele viu aquelas carruagens de ferro, 900, imagina, era uma grande desvantagem. E eles com o quê? Com aquelas espadas, né? Tipo assim, nós estamos em desvantagem. Quantas mulheres se veem em desvantagem? Olha ao seu redor e fala assim, não dá. Não tem milagre que resolva a minha vida. E muitas vezes a pessoa se apega a isso. Quantas mulheres olham e falam assim, realmente, eu não vou... As minhas armas, elas estão limitadas pelo que o meu opressor está fazendo. Mas, mulher, você tem uma palavra. Débora falou para Baraque, vai e luta, porque eu sou contigo. Vai, só vai. Só que a insegurança dele, ele pensou que se eu for sozinho, quem a profetiza é ela. Ela tem o Espírito de Deus. Quer dizer, por que o Espírito de Deus não podia ser com Baraque? Sim, iria diante dele, mas inseguro. Ela falou que então, como posicionada, ela sabia que o seu lugar não é na guerra. Entenda isso, mulher. O seu lugar não é na guerra. Você tem que lutar é da sua casa. Você libera uma palavra e confia que essa palavra o Senhor vai fazer o que lhe apraz. Ela não vai voltar vazia, né? O Senhor declara isso para sua vida. Então, quando ela foi até lá com Baraque, ela falou assim: eu vou, né? Eu vou. Mas entenda aqui, eu liberei uma palavra. Eu acredito que houve um diálogo ali. Eu liberei uma palavra. Você tem. E ela foi, que nem eles falou, ela foi ali encorajando ele. Porque até quando chegou lá, ele ficou assim, né? Será que eu vou mesmo, né? Será que eu vou? E ela novamente teve que encorajá-lo. Sabe o que eu penso, Bia, também? Que o inimigo das nossas almas vai sempre ser um gigante, né? Tipo, meu casamento tá ruim, não tem como melhorar, eu desisto, né? Tipo, eu já tentei de tudo. Sei lá, cada um tem um gigante na sua vida, né? Mas a gente tem que pensar que o Senhor dos Exércitos é muito maior, muito maior, muito maior. Ele está à nossa frente. Com Deus a gente consegue, né? A gente tem que ter fé. O gigante vai parecer grande, mas Deus é muito maior. Deus vai dar vitória para nós. Amém. E tem jovens também, né, que estão aqui conosco, jovens solteiras, que elas também têm os gigantes delas, né, gente? Mas elas têm que ficar firmadas na palavra de Deus, crendo no Senhor. A condição é crer, né? Para você se mover, a condição é crer na palavra, persistir e vencer no nome de Jesus, né? E daí a guerra foi ganha. Mas eu quero ler aqui rapidamente para vocês. Vou fazer igual a Liz, gente. Vou colocar o óculos, porque depois dos 40... Gente, como que essa guerra foi vencida?
A Bíblia não fala, é igual a Bia falou, o Senhor ia, de qualquer maneira, o Senhor iria. Porque a guerra nossa é a guerra de Deus. Não é a sua guerra, gente, é a guerra de Deus. Quando o inimigo se levanta, ele não se levanta contra você, ele se levanta contra Deus. E aí, Deus fala, eu vou atender, eu vou acudir. Olha o que fala aqui no versículo 15, mulheres. Olha o que fala aqui no versículo 15. E o Senhor derrotou Císera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada. Então, quem estava lutando nessa guerra? E o Senhor derrotou Císera, versículo 15 do capítulo 4. E todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Císera desceu e fugiu a pé. Gente, comenta aí sobre isso, Bia. O Senhor derrotou 900. O que é 900? Para nós é muito, mas o que é 900? O que é o seu gigante, mulher? Para o Senhor. O Senhor olha lá do céu e fala assim: não é nada. Tão pequeno. Para nós é muito. Para nós é muito. Por isso que nós temos que confiar em Deus e naquilo que Ele tem na nossa vida. Para nós é muito. Porque quando nós confiamos em Deus e damos um passo segundo a palavra dele, a gente vai ver na glória de Deus, gente. Experimenta. Vamos viver assim. O Senhor fala uma coisa contigo. Você fala, eu não estou vendo nada, mas eu vou. Aí você vai ver na glória de Deus. E o mar vai se abrindo. O mar vai se abrindo. E o inimigo é derrotado. Na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida dos seus, mulheres jovens, na vida dos teus pais, aí dentro da casa dos jovens. O inimigo vai sendo derrotado porque você é obediente. Você dá um passo em direção à obediência do Senhor. E ele vai fazendo coisas terríveis. O Senhor faz coisas terríveis, o Senhor não brinca. 900 carros, com um exército extremamente equipado e muito mais poderoso que o povo de Israel. E Baraque teve que parar para olhar. O Deus de Israel vencendo o exército de Císera. E aí Císera teve que fugir, né, gente? Teve que fugir, é verdade. E assim, só lembrando um ponto muito importante que quando Deus, ele quer abençoar a sua geração, ele vai. Só que quando você decide obedecer, aquilo que a Fúvia falou bem no começo, não negocie a obediência. Só vai. Obedece, mas com prazer. Peça ao Senhor isso. Senhor, me dá prazer, né, de te obedecer. Porque se Baraque tivesse obedecido, ele iria lutar, Císera ia ser exterminado pelas mãos dele, certo? E a honra da guerra seria dele, do exército de Baraque. Débora falou isso. Ela falou assim, porque você não está indo sozinho, vou ter que ir com você, a honra dessa guerra não vai ser sua. Quer dizer, você vai ser vitorioso. Você vai ser vitorioso, mas existe uma honra. E essa honra vai ser dada a uma mulher. Qual a probabilidade dela estar falando dela? De 0 a 10. Convenhamos. Ele com certeza acreditou que ia vir das mãos dela. Eu também. Tá falando, né? Poxa, eu também achei. Então eu também, é mais uma certeza de que eu quero que você vai comigo, Débora. Eu quero que você vai comigo. E chegando diante dos carros, ele se apavorou e falou assim, meu, não é por minhas mãos. Quem é a profetisa? Não é Débora? E ela falou que vai ser por mãos de uma mulher. Então, claramente, eu não posso ir adiante dessa guerra. E ela falou, não, o Senhor falou para você ir agora, vai agora. E à frente do fio da espada dele, né? Na frente da espada de Baraque, ele foi ali com o seu exército, eliminando um por um. Só que Císera fugiu. E capitão, gente, na guerra, ele tem que lutar com o capitão. Você precisa de vencer tudo aquilo que você acha que é impossível e que é maior do que você. Pensa, não é maior. O que o Senhor designou para sua vida nunca vai ser maior do que aquilo que você pode suportar. Sempre o Senhor, ele está com você. Ele fala assim, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Amém. Se nós temos bom ânimo para passar por nossas provações, nós iremos vencer. Mas é com bom ou com mau ânimo?
Então não adianta a mulher reclamar. Não adianta você liberar palavras que vão te afundar mais, ou que vai afundar sua família, ou que vai afundar seus filhos, os seus pais, que vai trazer o desânimo para sua casa. Pelo contrário, profetize. Primeira coisa que a Bíblia fala que Débora era o quê? Profetiza. Então, antes dela ser juiz, ela era profetisa, ela já liderava o povo profetizando. Lidere sua casa, lidere teu ministério, a tua posição ali como sendo uma mulher profetiza. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor e não profetizar, abra a tua boca, mulher, e fale palavras do céu. A Bíblia fala que E às vezes às vezes, Bia, as mulheres vão falar assim, mas como que eu vou fazer isso dentro da minha casa, né? Como que eu vou fazer? Como que é? Vamos falar da prática agora. A mulher que a está em casa prática. e tá ela pode também pegar essa palavra aqui e começar a ler ela dentro de casa. Isso aqui é a boca de Deus aberta. Exato. Assim como E Jesus nos nunca palavras de ensina. maldição, né, pastora? Para os filhos, nunca palavras de maldição, para os Nós maridos, nunca, nunca. temos que orar o que está escrito na palavra. Não tenta inventar. É o básico. Ore a palavra. Se você conhecer a palavra, você vai conhecer como você vai lutar, com as armas certas que você vai lutar. Conheça, então profetize sobre a sua vida, profetize sobre o seu trabalho, sobre a sua casa. Fale palavras que vão ser liberadas como água doce, como mel. Adoce tudo por onde você passar. Não deixe amargura. Nunca comi, gente. Vocês já comeram um mel que é amargo? Nunca, gente. Sempre é mel para melado, né? Sempre é mais doce. Adoce a vida das pessoas. Você, Débora, na sua casa. Adoce a vida das pessoas. Não vamos trazer amargura para a vida das pessoas. No meio da guerra, libere mel para a vida das pessoas com bom ânimo. Em nome de Jesus. Até Amém. porque nós Lise, vamos nós vamos prestar conta de toda palavra que sai da nossa boca, né? Toda palavra que sai da nossa boca. Amém. Lise, e como Jael entra nessa história? Porque quem não conhece muito a Bíblia vai achar que a vitória de Israel vinha para a mão da Débora. Como é que Jael entra em toda essa história, pelo amor? Né? Quem foi Jael, né, gente? Jael foi a mulher do lar que mudou a história. Né? Ela não era uma profetisa, ela não era uma juíza, ela estava onde? Firmando as estacas dela na casa dela, né? Firmando os fundamentos dela, né? Ela foi coluna dentro da casa dela. E ela enganou direitinho o inimigo, né? Não sei se a gente vai entrar na história de Jael, se vai dar tempo, ou a gente vai deixar para Entrar próxima. agora que a gente tem uns minutinhos, e se a gente passar uns minutos não tem problema, porque a gente começou tarde, gente. Porque a gente vai orar, nós vamos fazer uma oração aqui no final para selar essa palavra. Você tem que ficar até o final dessa palavra, porque é a oração que nós vamos fazer aqui no final para selar. O Espírito Santo vai conduzir a oração e você se levante aí na sua casa, faça essa oração para selar essa palavra e você vai começar a ver mudanças na sua casa, no seu interior, né? Fala sério, a gente tem que começar a partir da gente, né, gente? Então, assim, as mudanças que Deus já fez na minha vida, tem outras para fazer, começa na minha vida. Deus, na minha vida, no meu interior. E aí vai fluir rios de águas vivas. Rios que realmente, quando eles saírem para fora, vão ser rios que cura, que sara, a partir do Espírito que habita em nós, né? Nós vamos falar de Jael aqui e do Cântico de Débora para encerrar e nós vamos orar, né? E aí, fala sobre Jael, Lise, um pouco, depois da pastora. Jael, ela foi totalmente estratégica, né? Embora ela tivesse limitada ao lar dela, ela não era igual a Débora, né? Como eu falei. Mas ela era uma mulher muito bem posicionada dentro da casa dela. Antigamente, quem armava as tendas eram as mulheres. Quem puxava e botava as estacas eram as mulheres. Então, ela não era uma mulher fraca. Ela era uma mulher forte, né? E por ela estar dentro de casa, ela estava buscando a presença do Senhor, para na hora certa Deus agir, né? E foi através dela que Deus deu a vitória, porque quando Cícera parou e na porta da tenda dela, ela disse: entra, meu Senhor, né? Por quê? Porque ela já sabia que era o inimigo. E ele vai e pede água, ele
senta, ela vai lá e cobre ele. Ela já começou a confundir o inimigo aí, Eita, glória. né? Daí Estratégia ela de vai pé, lá, chave ele e tudo vai, que vocês puderem pegar. né? Ele vai, pede água, ela vai lá e dá leite. Estratégia. E como o inimigo hoje entra dentro da nossa casa? Através de televisão, de livros, internet, principalmente internet, né? E às vezes nós estamos tão distraídas com o lado de fora que a gente não percebe o inimigo dentro da nossa casa, Uau. né? São aqueles inimigo que a gente coleciona, tipo assim, eu sei que isso aqui meus filhos não podem ver, mas só um pouquinho, daqui a pouco eu já tiro. Eu sei que isso aqui não pode, mas daqui a pouco eu resolvo isso, né? E ela não, ela foi estratégica. Fala um pouco, Bia. Jael, meu Deus, é admirável, né? Que mulher. E assim, quando Baraque começa a perseguir Císera, ele sai desesperado a pé. Sai desesperado. Então quando ele viu que o povo começou a perder, eu imagino que o coração dele começou a ter ali uma ativação muito forte, né? De dizer, realmente, o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. E vamos falar, as mulheres, quando nós estamos ali em posição, quando nós estamos armadas no Senhor, gente, que gás, né? Que o Espírito Santo coloca em nós uma força. E a gente fala assim, como que eu consegui passar por isso? Como? Muitas vezes a gente olha assim e fala assim, eu não conseguia, mas o Espírito de Deus, ele fez com que eu me enchesse, né, do seu poder, da sua unção, e eu consegui vencer isso na minha vida. Como que eu conseguiria passar uma prova? Como que eu conseguiria restituir meu casamento? Como que eu conseguiria, né, ter uma família, vencer a esterilidade? E aí, de repente, eu tô com meus filhos nos braços. De repente, minha família está restaurada. De repente, não. Teve um preço, teve todo um caminho a percorrer. E aí você fica cheia daquele poder, da unção do Senhor sobre a tua vida. E aí Baraque sai atrás de Císera e de repente ele não vê mais. Fugiu da vista dele. Porque aparece Jael. Jael convida, né? Meu Senhor, vem aqui, eu posso te acolher. E ele pediu o quê? Confundindo o inimigo, né? Como o Lise falou. Ai, você tem água? Imagina o desespero daquele homem, né? O capitão devia estar suado ali, cansado, desesperado, né? Pedindo água. E ainda fala assim, fica ali na porta da tenda. Não deixa ninguém entrar aqui. Se alguém falar, dificilmente alguém ia procurar dentro das tendas, porque ficavam mulheres. Homens não entravam nas tendas das mulheres. Então, ela falou assim, vou te dar leite. Ela deu o melhor que ela tinha ali para ele se sentir o quê? Acolhido, porque ela tinha um plano. Ela sabia que Císera atormentava o povo de Israel, aprisionava eles ali, né, já há 20 anos, sabia de tudo isso. Então, ela fez o que? Ela armou uma estratégia. Muitas vezes, mulher, nós não podemos lutar com as armas que nós queremos lutar. Mas você tem que traçar uma estratégia. Então, qual é a estratégia muitas vezes? O joelho no chão, a oração e o jejum. Gente, o poder que tem do jejum e da oração é fantástico. Você vê realmente o milagre acontecer na sua vida. E ali, ela teve essa estratégia. Ela chegou e com estratégia de leite e cobertor. Aqueceu para que ele pegasse no sono. Então, ali ela conseguiu fazer o que era para Baraque fazer. Mas ela, como uma mulher posicionada, ela tinha suas armas em suas mãos. Ali, à vista dela, nada passava, nada desapercebido passou, né, Fúvia? Então, é algo para a gente abrir os nossos olhos espirituais e enxergar, né, o que está acontecendo e ter as suas armas na sua mão para lutar com estratégia. Porque Jael foi uma mulher estratégica. Eu creio que quando as mulheres estiverem orando, né, como elas já têm feito, mas nós vamos intensificar a nossa oração e a nossa busca a partir de agora. Porque o Senhor tem um projeto conosco nesse tempo. É um tempo certo, é um tempo pontual de Deus para as nossas vidas.
E Deus vai dando estratégias enquanto nós estamos, igual a Bia falou, lendo a Bíblia, orando, clamando ao Senhor. E até quando nós estamos ali lavando uma vasilha, mas estamos ali em espírito orando, Senhor, meu filho, sabe? Eu acho que o Senhor vai falando conosco, o Espírito Santo vai falando conosco, faz assim, não faz dessa maneira. O Senhor nos instrui a partir do momento que nós o buscarmos, né? E Jael, ela usou os fundamentos da tenda, né, gente? Ela usou uma estaca, ela usou um martelo, ela usou algo que ela trabalhava, ela sabia manusear, não era algo que ela não sabia manusear, porque as mulheres, como a Lise disse, que faziam as tendas. Então, ela matou o inimigo com aquilo que ela já estava treinada. Então, o Senhor vai te treinando enquanto você está fazendo para Ele, fazendo por Ele, fazendo para que o nome dEle seja glorificado. Ele vai te treinando e você vai ter a arma, exatamente a arma certa para aquela situação. Exatamente a arma certa. Então, o fundamento é muito importante. E aí, então, se cumpriu a palavra da profetisa Débora, a vitória veio pelas mãos de uma mulher. E essa mulher foi Jael. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, depois da guerra, gente, para fechar assim, com chave de ouro, uma coisa que eu gosto muito é o cântico de Débora, né, gente? E no cântico dela, como que ela fez esse cântico? Ela fez contando toda a história da guerra, quem foi, quem não foi, quem ficou frouxo para trás, quem falou, bora que nós estamos agarrados, porque você vai encontrar, quando você estiver lutando, vai ter gente assim na sua vida, e você tem que entender, você não vai parar por causa daqueles que desistiram, não, você vai orar por eles, mas tem pessoas que vão falar, não vou com você até ali. Há fases na vida de nós, mulheres, que o Senhor mesmo finaliza. Mas no caso aqui, ela contou, né, a história de as tribos que foram, as tribos desistentes. Ela contou, eu me levanto, Débora, ela citou ela mesma na música. Débora, então você pode falar assim, Lise, Fúvia, pastora Bia, Shirley que está aí conosco, Viviane, minhas irmãs que estão conosco aí também. Eu me levanto como mãe, como alguém que vai gerar algo que Deus colocar na minha vida, eu vou gerar algo para a glória do nome do Senhor e para abençoar vidas, que esse é o sentido de todo o evangelho. O cântico de Débora, como nós temos que terminar uma luta. Glória ao Senhor que fez os céus e a terra, louvando ao Senhor, dando para Ele a glória, dando para Ele a honra, dando para Ele o louvor. Não, eu fui, eu fiz. O eu não existe quando você está na presença do Senhor. Se existir eu, o Senhor mesmo massaga, né? Ele prensa, né? Ele trabalha, ele lapida, ele leva pro... Oh, Jesus, tu sabes. Né, Lise? É a adoração. A arma de guerra é a adoração, gente. É a adoração, não tem outra. A guerra está vencida, a adoração. Toda honra e toda glória é a Deus. Foi isso que ela fez, né? Adorou o tempo todo. Aí agora, Senhor, né? Não tem inimigo que fique de pé diante da adoração. Você está passando por luta, adore, né? Com a estaca e o martelo na mão, né? Que é o princípio e a palavra, né? A palavra é o fundamento, né, pastora? Sem a palavra nada acontece, né? Não. A Bíblia fala que até a vontade de adorar vem do Senhor. E se ainda que mulher você não tenha força, um conselho bíblico, adore. Adore Amém. ao Senhor. Na adoração você peça, Senhor, aumente isso em mim. Porque a adoração, ela te leva para um nível de profundidade com o Senhor que não dá para mensurar. Você sai do raso. E ali, conforme você vai adorando, você vai se enchendo da glória de Deus. E o Senhor, Ele tem o prazer de lutar por você. Ele tem o prazer de te honrar, mulher, através do nome dEle. Porque nós não lutamos sozinhas, nós lutamos através do nome do Senhor. O nome dEle é glorificado em nós. Então, se encha dessa palavra hoje. Se alimente com ela. Olha o exemplo de Débora. Quem é Débora? Quem é você, mulher? Você não é o que você faz. Você é o que a Bíblia diz que você é. Débora fala assim, ela era o quê? Ela era juíza e ela era profetisa. Uma mulher casada. Mas ela se menciona como mãe. Mãe.
A mãe, ela tem o É. poder de multiplicar, ela tem o poder de frutificar, ela tem o poder de liberar a palavra. A mãe, ela tem o poder de equilibrar o seu lar. A mãe, ela tem o poder de carregar vários pratos e manter o equilíbrio. Yes, amém, amém. E para solteiras também, tem solteiras que nos acompanham aqui, que estão nos acompanhando, que elas moram sozinhas, a família está no Brasil. Elas podem levantar essa adoração na casa delas também, se protegendo, se guardando com adorações proféticas, com adorações que falam da provisão de Deus na vida delas, do milagre que Deus vai fazer, mas que ela já está celebrando o milagre. Nós também casadas, celebrando aquilo, porque nós temos uma palavra, nós confiamos nessa palavra. A pastora Bia vai estar orando para a gente finalizar, essa live. Mas eu quero falar com vocês algo que o Espírito Santo falou comigo ontem. Ele falou comigo que é tempo que ele vai levantar mulheres aqui na Oceania. Mulheres vão se levantar na Oceania com vozes proféticas aqui neste lugar. A adoração, a profecia tem vindo do Brasil, mas atingiu a Oceania nessa hora. Oh, aleluias! Mulheres na Oceania, na Austrália, em toda a Oceania, ela vai se levantar como profeta. Amém. Elas são mulheres pontuais para essa hora na história da igreja. Mulheres que estão assistindo essa live, ouça a voz do Espírito agora. O Senhor vai levantar a sua casa, Ele vai te levantar como profetisa na sua casa, no país, na cidade, na escola, no trabalho. Você não vai ser mais a mesma, você vai andar de maneira diferente. Aleluia. O Senhor coloca hoje vestes diferentes em você. Ele tira a veste do luto agora. Ele tira a veste agora do abatimento agora. Ele troca as suas vestes. Porque você decidiu crer numa palavra. E essa palavra é a palavra do Senhor para a nossa vida. Aleluias. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua casa. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Pastora Bia, ora aí para a gente encerrar. E, pessoal, a gente espera vocês na próxima live. Chame as amigas, fala, vamos pegar fogo juntas. Vamos pegar fogo. Quem sabe a gente faz uma live aberta para todo mundo, para mulheres entrar aí e comentar. Vocês já estão escrevendo, mas mulheres vão ser convidadas para estar nessa live. Mulheres anônimas, mulheres do lar vão estar aqui, cheias do Espírito Santo, ministrando na vida de vocês. E em nome de Jesus, o Senhor vai cumprir a palavra. Gente, eu até me empolgo, gente. Eu até me empolgo, porque o Senhor é tremendo. O Senhor é bom demais. Pastora Bia, ora pela gente. Você quer dar suas considerações finais, Lizzie? Não, só agradecer mesmo. É um tempo precioso, né? É um tempo de alinhamento mesmo. E eu creio que Deus está levantando um exército de mulheres, né? De Déboras, né? Então, que a gente fala assim, é para um tempo como esse, é para um tempo como esse que nós fomos chamados. E amém. Obrigada, Amém. Fu. Obrigada, Amém. pastora. Né? Amém. Que Deus abençoe a todas. O Senhor, Ele está sentando nos tronos dos lares. Ele está tomando o lugar dele de Senhor das casas, né, pastora? Ora pela gente aí para a gente poder encerrar. Jesus, Papai querido, nós queremos te agradecer, aleluia, Senhor, por esse tempo rico, ó Pai, onde nós estudamos a Tua palavra, Senhor, onde nós tomamos o conhecimento de sermos mulheres posicionadas, o que temos que fazer, como falar, como agir, ter estratégias. Senhor, nós queremos ativar isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós queremos profetizar sobre as mulheres, ó Pai, que agora essa live tenha alcançado, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que você esteja lá onde elas estão, que alcance a cada uma, os seus lares, no seu trabalho, Senhor, nas suas vidas, ó Pai, em todas as suas áreas. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja com elas de um modo, Pai, tão diferente nesses dias, ó Deus, que o Senhor tem falado com elas, que o Senhor tem liberado palavras, ó Deus, e nós cremos que a tua palavra, ela não volta vazia. Senhor, amém, nós profetizamos sobre a vida delas, sim, uma Deus, ativação espiritual em nome de Jesus. Há uma palavra profética liberada aqui hoje. Senhor,
Senhor, em nome Em de nome Jesus, de que Jesus. cada uma venha tomar posse e se posicionar a serem mulheres como Déboras e Jaéis, Em que nome de estão aqui, Jesus. Senhor, Aleluia. posicionadas, Senhor, diante de Ti, Senhor, diante da batalha delas, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha mostrar estratégias, Senhor, que o Senhor venha em nome de Jesus, ó Pai, a traçar com elas, ó Deus, um plano perfeito para que elas consigam, ó Deus, em nome de Jesus, a cumprir sua missão aqui na terra, a cumprir a sua missão, ó Pai, nos seus lares. Em nome de Jesus, que elas venham ser, Pai, empoderadas do Teu Espírito, Amém, com o Teu Jesus. poder, Senhor. Não Em mais nome de agindo nós Jesus. sobre nossas mãos, mas Sim, agindo o Jesus. Senhor em nossas vidas. Quem poderá impedir? Nós Alabaxerererei. cremos, ó Pai, nessa palavra em nome Alababaçu. de Jesus, ó Deus. E aqui, Em nome de Senhor, eu Jesus. abençoo cada uma delas em nome de Jesus. Amém. Amém. E Amém. amém. Glória a Deus. Glória Amém. ao nome do Senhor, toda a honra a Jesus, toda a glória a Jesus, Aleluia. todo louvor e adoração seja dada somente a Ele, porque Ele é o único digno de ser adorado. Amém. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco aí nessa live. E nós, a gente, esperamos ansiosamente pela próxima live. Nós vamos falar de outras mulheres da Bíblia e vai ser uma bênção. Nós vamos colocar aqui a data, tudo para vocês acompanharem, compartilhar, mas não fica só para você com a bênção. Você foi chamada para que outras pessoas sejam abençoadas. Então, se você conhece alguém, alguma amiga que está passando por problema, alguma mãe de família, mulheres que amamentam, Deus vai te levantar enquanto você está amamentando o seu filho. Você vai estar aí amamentando o seu filho. Mulheres que amamentam Sim. e às vezes se sentem sozinhas porque não podem sair, estão sem trabalhar. Mulheres que amamentam, o Senhor vai te levantar aí amamentando o seu filho. É o tempo que o Senhor te deu esse presente e o Senhor vai te honrar aí na sua casa. Em nome de Jesus, mulheres que disseram para o Senhor, que estão dizendo para o Senhor que não tem sentido na vida, não tem sentido de estar na casa. O Senhor te vê e Ele te levanta aí também. E nós queremos que vocês estejam na próxima live conosco. Nós agradecemos vocês, viu, pela presença. Tchau, Liz, tchau, pastora. Beijo. Essa live, Fica gente, com vai Deus. ficar gravada, então vocês podem compartilhar também. Amém. Amém. Um Amém. beijo, menina. Deus te abençoe. Beijo. Fica com Amém. Deus. Com Deus, gente. Amém.